Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar por tua graça, por tua bondade, queremos te louvar pelo teu cuidado. Queremos te louvar, Senhor, porque o Senhor é um Deus que tem cuidado de nós, o Senhor tem nos sustentado, tem guardado a tua igreja, o teu povo. O Senhor não perdeu o controle de nada, Senhor. Tudo está debaixo do controle das tuas mãos, Senhor. Obrigado por tua fidelidade, por tua bondade. Que o Senhor possa tomar direção nessa noite, que o teu nome seja glorificado, Senhor. Visita também essa pessoa que está nos acompanhando pela live, que o teu nome seja glorificado, que o Senhor possa visitar a cada coração, Senhor, visitar cada família, em nome de Jesus Cristo, Senhor. O Senhor é poderoso, o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada vida, o Senhor pode ir onde a gente não pode, o Senhor pode tocar onde a gente não pode, Senhor, e não temos essa pretensão, mas que o Senhor possa visitar a cada coração, Senhor. Visita, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo transformação, trazendo salvação, Senhor. Que o teu nome seja glorificado, Deus, nessa noite, em nós e através de nós, Senhor. Cumpre em nós a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor tem cuidado de nós, ó Deus. Que o Senhor possa visitar a cada um em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus amou o mundo. Esse é o Deus que nós cremos. Um Deus que a sua essência é amor. E nós temos que imitá-lo amando uns aos outros. Bendito é teu nome, Senhor. Teu nome é bendito, Senhor, para sempre. Aleluia. Deus amou o mundo de tal maneira, além das palavras, além das canções, mandou o seu Filho, seu único Filho, morrer numa cruz para a vida me dar. Como posso provar que eu também quero dar minha vida a ti? O que posso fazer? Constrangido eu estou, pois o teu amor me alcançou. Por ti eu quero viver e também te adorar. Mas uma coisa melhor que eu posso fazer é te obedecer. Aleluia. Mandou o seu Filho, seu único Filho, morrer numa cruz
vida. Como posso provar que eu também quero dar minha vida a ti? O que posso fazer? Constrangido eu estou, pois o teu amor me alcançou. Por ti eu quero viver e também te adorar. Mas uma coisa melhor que eu posso fazer é te obedecer. É melhor que sacrifício, é melhor que 1000 palavras. O melhor de Deus chegou. O melhor de Deus chegou. O melhor de Deus já veio e Ele habitou entre nós. Grandes coisas estão por vir e dias melhores virão, mas o melhor de Deus já veio. Venceu a morte e ressuscitou. Quem eu era e o que Ele me tornou. O melhor de Deus já veio e Ele habitou entre nós. Grandes coisas estão por vir e dias melhores virão, mas o melhor de Deus já veio. Venceu a morte e ressuscitou. Quem eu era e o que Ele me tornou. Já chegou. O melhor de Deus 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 já veio. O melhor de Deus já veio e Ele habitou entre nós. Grandes coisas estão por vir e dias melhores virão, mas o melhor de Deus já veio. Venceu a morte e ressuscitou. Quem eu era e o que Ele me tornou. O melhor de Deus já veio. O melhor de Deus habitou entre nós. O melhor de Deus morreu naquela cruz. O melhor de Deus ressuscitou ao terceiro dia e nos deu vida. E hoje nós podemos entrar diante da presença de Deus, porque Deus enviou o melhor para nós, o seu Filho. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a nossa certeza, que o melhor de Deus já veio. Amém? Ele pode entrar aí no seu coração, na sua vida. Quando perguntaram para João Batista quem que ele era, né? E ele disse que ele era uma voz que clamava no deserto. Porque João Batista sabia o que Deus queria dele, qual que era a função dele, qual que era o chamado dele. Ele sabia que ele era apenas uma voz que clamava no deserto. Então,
E Ele disse que Ele cresça, que eu diminua. E essa é a nossa oração. Nós somos apenas uma voz também que proclamamos a Cristo, a Jesus, e não tem glória nenhuma nisso. Ninguém agradece a torneira pela água. Nós somos apenas, queremos ser, né, a torneira de Deus, onde Deus flui através das nossas vidas. E para vivermos isso, a gente precisa de ser cheio do Espírito Santo. A gente precisa clamar por esse Deus, se entregar a Ele, se render a Ele, sabendo que nós não temos nada em nós, de nós mesmos, mas nós precisamos dEle. Precisamos mais da presença de Deus, mais do caráter de Deus, mais da santidade de Deus, porque é isso que vai mudar a nossa vida e o mundo lá fora. Faça essa oração junto conosco nessa noite. Todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Faça isso, Senhor, nessa noite em nós, ó Deus. Nós queremos, Senhor, mais de Ti, Senhor. Visita cada coração, Senhor. Visita os nossos corações, ó Deus. Arranca, Senhor, toda a carnalidade, Deus, tudo aquilo que nos afasta de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, dá-nos um novo coração, Senhor. Um coração ensinável, Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Transforma as nossas vidas, Senhor. Nós queremos que o Senhor cresça, Deus, que o Senhor cresça, Deus, nas nossas vidas.
Toda a glória é tua, toda a honra é tua, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, visita cada coração. Visita-nos, Senhor, com a tua graça, Deus. Visita com o poder do Espírito Santo, Senhor. Visita, Senhor, com o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, ó Deus. Em nome de Jesus, nós precisamos de Ti, Senhor. Vem, nós queremos mais de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Aleluia. E eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. É isso que Ele quer de você, isso que Ele quer de mim, é isso que Ele quer de nós. Que nós devemos ser servos dos nossos irmãos, servir uns aos outros. Isso manifesta o amor de Deus. Nós manifestamos que amamos a Deus quando servimos nossos irmãos. É isso que nós temos lido na carta de João. E é maravilhoso a gente poder servir os nossos irmãos, porque não existe nada melhor. Jesus disse: não vos chamamos mais servo, mas vos chamamos amigo, porque o servo não sabe o que faz, mas o amigo é chegado ao seu Senhor. Então Ele é o nosso chegado, amém? Ele é o nosso Senhor e Ele é o nosso amigo. Glória a Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do teu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim
perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Que essa paz possa invadir a sua casa, possa invadir o seu coração, que essa paz possa te guiar todos os dias da sua vida. Amém? Deus abençoe. Vamos ouvir a palavra de Deus. Paz de Jesus, amados, sempre deve ser e sempre é uma alegria, mas também é, às vezes, tenso, porque é com temor e tremor que nós nos aproximamos do Senhor, onde nós vivemos e Ele habita em nós. Mistério, difícil de explicar, mas podemos viver isso, essa verdade, essa realidade, porque Ele já fez tudo. Nós temos apenas que andar,
viver, crer naquilo que Ele fez, naquilo que Ele já realizou. E podemos, como os discípulos, em alguns momentos, dizer: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade, traz luz ao meu coração, traz luz ao entendimento, me faça compreender a Tua palavra, o Teu ensino. Ensina-nos. Os discípulos na caminhada com Jesus, ali fisicamente, muitas vezes eles perguntaram, né? Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, ensina-nos e ensina-nos. Como será, Senhor? Como que é isso, Senhor? E o Senhor foi expondo cada situação, explicando, trabalhando a vida daqueles homens. E o Senhor continua trabalhando na vida da sua igreja. Ele nos deu uma promessa. Ele disse: eu edificarei a minha igreja. Então, nós temos essa garantia e podemos nos deleitar nisso, bendizer e exaltar o nome do Senhor. Então, nós que estamos aqui no presencial, com os irmãos, e você, nessa transmissão, nesse encontro nosso virtual de todos os domingos à noite, pela manhã, segunda às 20 horas, e na quarta-feira também às 20 horas, nosso encontro aqui virtual, mas com toda certeza ele não deixa de ser real. O Senhor tem edificado nossas vidas, pois é a palavra dEle que nós lemos, é a palavra dEle que buscamos e queremos cada vez mais entender, compreender e, acima de tudo, nós oramos e pedimos e clamamos ao Senhor que essa palavra tome posse das nossas vidas, governe o nosso coração, direcione os nossos passos e que a gente faça com que essa palavra se torne visível na nossa maneira de agir, de ser, de caminhar. Eu queria ler com você agora a primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 11. De manhã a gente, desde a semana passada, a gente já fez alguns comentários sobre o versículo 1 até o 10. E eu queria ler com você o versículo 11, até o versículo 23. O texto diz assim, o subtítulo aqui na NVT diz: amem uns aos outros. Provavelmente na sua Bíblia, se for uma outra tradução, tem algo semelhante. Amai-vos uns aos outros, ou amem-se. Diz o texto assim, capítulo 3, versículo 11. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou o seu irmão. E por que assassinou? Porque Caim praticava o mal, e seu irmão praticava a justiça. Portanto, meus irmãos, não se surpreendam se o mundo os odiar. Se amamos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida. Mas quem não ama continua morto. Quem odeia seu irmão já é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. Sabemos o que é o amor, porque Jesus deu a vida por nós, deu a sua vida por nós. Portanto, também devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem e vê um irmão necessitado, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Com isso saberemos que pertencemos à verdade e nos tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus. E ainda que a consciência nos condene, Deus é maior que nossa consciência e sabe todas as coisas. Amados, se a consciência nos condena, podemos ir a Deus com total confiança e dele recebemos tudo o que pedimos, pois lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada. Este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo
e amemos uns aos outros, conforme Ele nos ordenou. Aqueles que obedecem a seus mandamentos permanecem nele. Aqueles que obedecem a seus mandamentos permanecem nele, e ele permanece neles. E sabemos que ele permanece em nós, porque o Espírito que ele nos deu permanece em nós. Pai, em nome de Jesus, quero mais uma vez orar, pedindo a tua bênção, pedindo, Senhor Deus, a tua graça na minha vida, que aqui falo, e na vida de todo aquele que está ouvindo. Que o teu Espírito Santo seja o tradutor, que ele transmita a graça aos ouvidos, que haja compreensão, entendimento, que haja, Senhor Deus maravilhoso, a revelação da tua palavra, o entendimento não apenas intelectual, mas espiritual, uma revelação, Senhor, do teu Santo Espírito, descortinando ao nosso coração a tua verdade. Esse é o nosso clamor, no nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém. Lendo esse texto, a gente vai sendo animado, confrontado. Ao ler a carta, a gente é confrontado e encorajado. Nós encontramos aqui uma segurança maravilhosa. Eu quero repetir só aqui o versículo 1 e o 2. Ele tem afirmações maravilhosas aqui. Ele diz no versículo 1, veja como é grande o amor do Pai por nós. Então, diz, o amor do Pai, ele é grande e é o amor direcionado a nós, é o amor por nós. E aí diz, pois ele nos chama de filhos. Depois ele diz, de fato somos, ele confirma isso. Depois ele diz assim, mas os que pertencem ao mundo não reconhecem que somos filhos de Deus, pela terceira vez. E aqui, depois ele diz, porque não o conhece. Aí o versículo 2 diz, amados, já somos filhos de Deus. Então, de forma redundante aqui, ele diz, olha, o amor do Pai por nós, ele nos chama de filhos, de fato nós somos filhos de Deus, já somos filhos de Deus, ele vai insistindo conosco, nos falando dessa grandeza. O versículo 5 diz que ele veio para tirar nossos pecados. Então, nós somos filhos de Deus, o pecado não é mais um problema para nós, e agora o Senhor nos convida, nos capacita, nos admoesta a viver em santidade, a caminhar na vida que Ele nos proporcionou, porque há uma possibilidade de dizer, sou filho de Deus, e viver com uma vida totalmente oposta ou contraditória com a fala. Jesus, na conversa com os fariseus, capítulo 8 de João, versículo 40, 44 ali, ele afirma isso. Eles estavam dizendo, nós somos filhos de Abraão, nós somos filhos de Deus. E Jesus diz, não são não, vocês estão enganados. A fala de vocês é uma, vocês dizem que são filhos de Deus, mas vocês querem me matar. E aqui está dizendo que o assassino não tem vida em si mesmo. Então não cabe ao cristão, e não cabe dentro do pensamento cristão, do Evangelho, um pensamento de matar, de assassinar, né? Não cabe isso. E aí eu quero ler a partir do versículo 11 novamente, lendo e buscando isso. Então Jesus deixa muito claro, o capítulo 8 de João, dizendo, olha, vocês querem me matar, então vocês não são filhos de Deus, não são filhos de Abraão, não. E aqui ele vai nos afirmando essa verdade. No versículo 12, ele diz que Caim pertencia ao maligno e por isso assassinou o seu irmão. E meu irmão é quem Deus diz que é. E Deus diz que todo aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor é meu irmão. Todo aquele que crê em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, reconhecendo a salvação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Ele pode até ter pensamentos diferentes dos meus, mas é meu irmão. Versículo 11 diz assim, esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio.
nos traz aqui a verdade que o Senhor diz, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, e eternamente. Ele não fala algo hoje e fala algo depois. Quando nós começamos a ler a Bíblia, e nessa perspectiva de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que é uma história só. E aí você tem a história da teologia, você tem ali a história da revelação de Deus, você tem a história dos filhos de Deus, a história do povo de Deus, o revelar do Criador. Você vê ali o desvendar de muita coisa que estava oculta e que em Jesus veio à tona. Então ele é uma candeia que vai clareando até ser dia perfeito. Então a mensagem é a mesma, ele não muda. Então esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, o evangelho da salvação que vem desde o Gênesis, que nos afirma lá que viria um que pisaria a cabeça da serpente, e ali vem já a primeira revelação do Evangelho, e você vai para o Apocalipse e diz, lá no Apocalipse, no final, que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então, você vê que o Evangelho está exposto em toda a Escritura. Então, esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, e a mensagem é essa, que amemos uns aos outros, que manifestemos em nossas vidas o caráter de Cristo. Isso a gente precisa insistir muito com essas verdades, porque nós somos libertos, salvos, nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, nós temos em Deus a nossa segurança, a segurança da nossa salvação, nós temos uma nova vida recebida pelo Senhor, temos em nós o Espírito Santo, que é santo e santifica o nosso espírito e nos conduz sempre a Cristo e a sermos uma imagem e semelhança de Jesus Cristo. E a Bíblia nos diz que Deus nos amou. E o primeiro versículo diz, veja com grande amor, Deus nos amou o Pai. E Ele se revela a nós em amor. Romanos capítulo 5 diz que Deus prova o seu amor, enviando o seu Filho para morrer por nossos pecados. E aqui a carta de João, toda ela fala dessas verdades. Que amemos uns aos outros. Deus não abre mão, o amor não é negociável. O amor ele é definidor. O amor ele é definidor, ele define a nossa identidade. Versículo 12 ele diz, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou o seu irmão. De fato, Caim assassinou fisicamente o seu irmão. E João ele vai trazendo aqui um desdobramento maior, dizendo, por que assassinou? Porque Caim praticava o mal, e o seu irmão praticava a justiça. Ele faz uso aqui, ele busca a relação de Caim, Abel, a reprovação de Deus, nós vemos lá no Gênesis e vemos em outras partes da Escritura, essa prática sendo falada na Escritura, e aqui, muito claro, o Senhor diz que o assassino, aquele que mata o seu irmão, ele não pertence a Deus. Jesus disse, eu vim para dar vida, e vida com abundância. Mas o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então a morte, o assassinato, o ódio, o rancor, na melhor das hipóteses, é obra da carne. Na pior delas, a melhor e a pior se tornam uma só, que é uma obra da carne e que é uma inspiração de Satanás, que é assassino, mentiroso, nunca se firmou na verdade. E Jesus disse, e o Deus desse século está por aí, e ele não tem nada em mim. E é por isso que os filhos de Deus não podem ter, reinando em suas vidas, esses sentimentos. Qualquer um de nós já passamos por situações de raiva, não é? Só se não for gente, né? Se for gente, já teve raiva alguma vez, né? Tem gente que tem raiva de muitas coisas.
E todos nós somos passíveis, estamos aí numa situação de tentação, de ira, de raiva. E o texto não nos proíbe nos irarmos. O texto diz, irai-vos, mas não pequeis. Então, e esse pecar é manifestar uma ação contrária à vida de Jesus, contrária a Cristo. Por exemplo, Jesus, quando estava na sua caminhada indo para Jerusalém, ele quis repousar na cidade de Samaria. E ao aproximar-se de Samaria, o povo da cidade não quiseram receber Jesus, o rejeitaram. Os discípulos ficaram indignados. Como não vai receber o meu Senhor? Que povo maldito. Primeiro porque judeu já não gostava do samaritano. Já tinha um problema histórico. A acusação é que os samaritanos eram um povo misturado, eram judeus misturados, que se misturaram com outras nações, que aprontaram, fizeram muitas coisas erradas. Então, o judeu que se manteve puro se achava mais importante e melhor do que os samaritanos, né? Porque eles se mantiveram puros ali no seu entendimento, na sua caminhada, e eles já, de pronto, se achando santos, se achando mais importantes que os samaritanos, já não gostavam deles e agora pegaram a grande oportunidade, né? Os samaritanos não rejeitaram Jesus, não quiseram recebê-lo, e eles falam, Senhor, que maneira santa, né? Senhor, permita-nos que a gente faça aqui uma oração e desça fogo do céu e consuma toda essa turma. Para a decepção deles e correção da religião, da atitude religiosa deles, Jesus olha para eles e fala, vocês, esse não é o meu espírito, eu não vim para matar, eu vim para salvar, esse espírito não é meu, e vocês não entenderam ainda. E Jesus continuou investindo na vida deles. Nós temos essas atitudes, nós temos essas ações, nós temos esses comportamentos, e essa carta vem trazer à luz essa nossa inclinação, a inclinação de achar que é melhor que o outro. Por que o Caim matou o Abel? Por que aqui fala de irmão que odeia irmão? Por quê? A gente vai ver os detalhes, aqui não tem detalhes, né? Mas por que o que foi que o Abel fez de tão mal, que o Caim ficou indignado, irado? O que o Caim fez? Ele adorou a Deus. O Abel adorou a Deus, o Abel ofereceu o que ele tinha para Deus. Ele rendeu a Deus, e Deus o abençoou, Deus o recebeu, e o Caim ficou cheio de ódio por causa disso, porque foi diferente, porque ele falou de uma maneira diferente, ele agiu de uma maneira diferente. E aí o Caim, rejeitado por Deus, com o seu coração ali rancoroso, cheio de ódio, invejoso, e ele vai e mata o seu irmão. E a gente fica pensando, será que a gente não faz algo parecido hoje? Será que a gente não pode correr o risco de estar matando pessoas no coração, matando pessoas das nossas relações, dos nossos relacionamentos? E o João, ele deixa muito claro aqui, que no versículo 15, que não há necessidade de matar mesmo, não há necessidade de matar de fato, de tirar a vida física. Ele coloca aqui que a exigência da graça é muito maior. A exigência da lei, ela diz, olha, não adultere, mas aí o adultério tem que acontecer de fato. A lei, a graça, ela vai além, ela vai lá no íntimo, ela diz, se olhar e desejar, já foi. Aqui ele está dizendo, se você odeia, se você aborrece, se você persegue o seu irmão, você é um assassino. E aí diz, e você sabe que nenhum assassino tem a vida em si mesmo. Então, se o assassino permanece como assassino, e ele insiste nessa vida de assassinar pessoas, ele traz apenas uma revelação de que ele não é irmão, de que ele não nasceu de novo, de que ele não pertence a Deus, porque todo assassino é do maligno, todo assassino, ele pertence ao diabo e ele é do outro time lá.
do time de Deus, da turma do Senhor, é a turma do amor, é a turma que perdoa, é a turma que se relaciona, é a turma que dá suporte, não é? que manifesta a vida e o caráter de Jesus. É por isso que todos os dias nós precisamos olhar para a Escritura, nas nossas relações, e olhar quem eu sou, e o que eu sou não é o que eu digo que é o que a minha vida manifesta, é o que eu caminho, de que forma eu estou andando. Continuando a leitura aqui, o versículo 13, ele diz: portanto, meus irmãos, não se surpreenda se o mundo os odiar, porque essa relação de ódio, ela é muito comum e é natural e é normal entre os não regenerados. Então ele fala, não tem problema nenhum se você sente uma sensação de uma perseguição, de ódio, não se surpreendam se o mundo odeia, porque faz parte do mundo, o mundo jaz no maligno, e o maligno mata, rouba, destrói, essa é a função dele. Estranho seria o mundo amar, e o mundo só ama, e o mundo não ama, de fato, nem aquilo que o ama. E ele ama por interesse, ele ama por um tempo, ele ama por questões de interesse. Esse é o amor do mundo, mas o amor cristão é o amor de entrega, é o amor sacrificial, é o amor que se doa, é o amor que nós devemos olhar e ver em Jesus, é o olhar, ver que Jesus deu a sua vida. No versículo 16, diz, Jesus deu a sua vida, e aqui o versículo 17, a segunda parte do 16, diz, portanto, por causa disso, porque Jesus deu a sua vida por nós, nós devemos dar a nossa vida pelo irmão. O que significa isso? De que forma? Então ele está dizendo que essa relação de ódio não condiz com o Evangelho, não condiz com a verdade, não condiz com o que a Bíblia nos ensina, não condiz com a nova natureza, não condiz com a natureza nova. Nós podemos ter sim acessos de raiva, sentimentos de ira que eu estava falando, mas nada disso pode nos dominar. Irai-vos, mas não pequeis. A ira não deve ser o senhor da minha vida. A raiva não deve definir a minha vida. Por isso, quando eu tomo decisões baseadas na raiva, na vingança, significa que o meu Senhor não é Jesus, é outro. Porque o nosso Senhor é aquele a quem nós nos submetemos. Você vai ver isso com muita clareza em Romanos, capítulo 6. Diz, a quem vocês se submetem, esse é o Senhor de vocês. Né? E aí Jesus diz, como é que vocês me chamam de Senhor, dizem que eu sou Senhor, se não me obedecem, se não faz o que eu mando? Não sou o Senhor de quem não me obedece. É muito claro, simples e cristalino. E Romanos 6 diz, olha, vocês são escravos, vocês são servos de quem vocês se submetem. Se eu me submeto à raiva, à ira, aos sentimentos humanos, ao coração corrupto, significa que o Senhor não está governando a minha vida, que o meu Senhor é outro. Então, é uma advertência muito grande para o nosso coração e para a nossa vida. Qual é a nossa relação na família, qual é a nossa relação na sociedade, qual é a nossa relação na igreja local. Vivendo dias difíceis, de um número crescente aí de desigrejados. E por que tanto desigrejado? Porque eles se sentem tão especiais que não há igreja que os caiba. Né? Essa igreja, essa gentalha não me merece. A minha presença é tão assim que eu acho que é isso que pensa. Eu não sei. E depois quer dar aula, depois quer ensinar, depois quer falar, depois quer... Então, nós não devemos ouvir. Quem não ouve o Espírito Santo, nós não devemos ouvir. E há muito tempo já, eu não ouço... eu sou muito seletivo em quem eu ouço, muito seletivo em quem eu vou ouvir, e sempre tenho dito isso, né? Aqueles que têm respostas prontas, mas que não pastoreiam, que não vivem o chão da vida, que vivem num gabinete, numa distância, que vivem em um outro mundo. Não é? Então, acho que ele deve estar pregando para quem vive no mundo dele, porque o nosso mundo aqui é outro. Não é por aí. Mas o texto nos afirma isso, não se surpreenda que se o mundo odiar.
mas a gente deve ter uma surpresa e deve ficar assustado e muito preocupado se a igreja odiar. O mundo odiar é comum, né? O gato miar é a coisa mais simples que tem. Você vai ficar... Agora, acha estranho se o seu cachorro começar a miar. Às 3 da manhã, você vai beber água e ele começa lá. Aí você fala, opa, tem coisa estranha aí. Tem coisa errada. Ou o gato latir lá, sei lá. Então, o mundo odiar é normal, é natural. Não é normal, né? É natural o mundo odiar. E é natural e comum a igreja amar, perdoar, manifestar o caráter de Cristo. É isso. Não se deixar dirigir ou dominar pelas ações as reações da vida. Nós não reagimos, nós agimos. É claro que nós reagimos também, mas nós temos já uma agenda, nós já temos uma missão, nós já temos uma tarefa, nós já temos uma vida, nós já temos uma identidade. Então, nós vivemos de acordo com a nossa identidade, cumprindo a nossa missão. E o versículo 15, ou 14, ele diz, se amamos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida. A mudança, ela é radical. Se você aqui já viu um morto, você observa o comportamento do morto e observa o comportamento de um vivo. É isso que ele está dizendo. A diferença deve ser absurda, muito, muito diferente. Então ele diz, se amamos os irmãos, é uma evidência, é uma prova de que essa pessoa nasceu de novo. Então é o amor que nós temos uns pelos outros, o cuidado, e o amor a gente deve evitar pensar que é uma bajulação, que é aquela melação, não é isso. O amor é o caráter de Jesus Cristo manifesto em dizer a verdade, em admoestar, corrigir, em nos conduzir um ao outro a Cristo, ao Evangelho, à palavra dele. Então, se amamos os nossos irmãos, aqui parece esse se é um condicional. Se amamos os nossos irmãos, o significado do amor é que passamos da morte para a vida. Mas quem não ama, continua morto, ainda que seja um religioso, ainda que fale bem, ainda que faça tudo parecido, ainda que tenha os trejeitos religiosos, cristãos, evangélicos, seja lá o que for, ele diz, continua morto, porque só os vivos, só os regenerados têm, de fato, a capacidade de amar com o amor de Deus, com o amor de Cristo, com o amor bíblico. E o versículo 15 diz, quem odeia o seu irmão já é assassino. Aqui na NVT, a outra tradução diz que quem aborrece seu irmão é assassino. Eu lembro que alguma vez, algum tempo atrás, eu perguntei, numa das pregações, quem aqui é assassino? Quem aqui é assassino? É estranho uma pergunta dessa num auditório, onde todos são crentes, né? E as pessoas, ninguém. E aí, quando a gente mostra assim, alguém já teve alguma relação de raiva, de ódio, tem relacionamento rompido, tem alguém aqui já aborreceu alguém, o seu irmão? E aí algumas mãos levantam, né? Então a Bíblia diz, olha, então já é uma atitude de assassinato. Porque a gente pode até não matar a pessoa de fato, a gente pode até ter vontade. Estou com vontade de matar aquela pessoa, deu vontade de aquele camarada que fechou no trânsito, que me fez um aceno estranho para mim, me falou coisas. Se eu tivesse uma arma naquele dia, se eu tivesse uma arma, eu tinha matado aquele abençoado. Tinha mandado ele para o céu. Quantas vezes a gente faz isso na vida? Na vida. A gente troca de calçada, a gente não cumprimenta mais, a gente se distancia, Então, é uma relação de amor, de ódio, há uma relação de desprezo. Quem odeia seu irmão já é assassino. E vocês sabem, nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. Não tem a vida eterna, olha. Então, uma pessoa que tem rompimentos, veja bem, entre salvos, quando a nossa relação é rompida, quebrada, o Senhor diz, a nossa oração, ela é interrompida.
Se você vem diante do altar oferecer tua oferta e lembrar que tem um irmão que tem algo contra você, ele diz, olha, deixa ali tua oferta e vai reconciliar. Vai se reconciliar primeiro. Eu posso passar o pano, a minha turminha pode passar o pano, né? Pode pôr panos quentes. Minha turma, o meu convívio, sei lá, o mentor, sei lá, quem for, pode até passar, mas eu não consigo olhar para essa escritura. Como é que a gente vai mudar esse negócio aqui? Como que a gente muda o texto bíblico? Em que o Senhor nos ordena a viver comunhão, a nos amar. Isso é inegociável. Isso é inegociável. Então ele diz que a oração é interrompida. Ele fala que a oração entre o casal, né, maridos, coabitem concordemente, entrem e andem em acordo com o cônjuge, para que as vossas orações não sejam interrompidas. Não é que Deus não vai ouvir. Deus está, olha, você precisa corrigir isso. Enquanto a gente não corrigir isso, você não sai daí. E é melhor a gente corrigir, porque o Senhor diz que se a gente não clamar por misericórdia, não se acertar, não pedir perdão, não nos reconciliar, o Senhor vem e intervém na vida daqueles que são filhos dele, na vida dos seus filhos. O versículo 15, nós estamos lendo, diz, quem odeia o seu irmão já é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. Sabemos, versículo 16, sabemos o que é o amor. Porque como que a gente sabe o que é o amor? Eu não posso confundir, eu sei o que é amor. Quando eu olho para minha filha, eu sei o que é amor. Quando eu olho, a menina diz, eu olho para o meu namorado, o amor. Não, o único amor verdadeiro sabemos o que é o amor, por quê? Porque Jesus deu a vida por nós. Jesus é a revelação do amor do Pai. E aí ele trabalha isso dizendo, portanto, por causa disso, porque Jesus deu a sua vida, devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Como é que eu dou a vida pelo irmão? Não querendo nem olhar na cara dele? Como que isso é verdade na minha vida? Como que a Escritura, eu posso dizer só a Escritura? Como que eu posso dizer que a Escritura é verdade? Como que eu posso dizer que Cristo me é suficiente? Se esse exemplo dele não me é real, se a Escritura, a palavra dele para mim não tem valor, eu leio, mas é como se não estivesse lendo, ou eu finjo que deixo para lá. Então, todo mundo pode pôr panos quentes, mas Deus não. Deus não deixa para lá. Deus não deixa. Porque Ele nos chamou para isso, Ele nos chamou para sermos a manifestação de quem Ele é. E aqui ele chama uma atenção, no versículo 17, se alguém tem recursos suficientes para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Então ele nos convida a um amor que se manifesta, um amor que se torna visível, um amor que é palpável. Tiago, eu falei de manhã, ele fala da falsa religião e da verdadeira religião. Ele fala, a religião que Deus aprova é aquela que é cuidar de órfãos e de viúvas, suprindo suas necessidades. Eu fico pensando quanta gente, né, tem muitos recursos, mas os recursos são unicamente para os seus prazeres. Então eu fico pensando onde que a Escritura entra na vida da igreja nesse sentido. Se alguém vê um irmão em necessidade, às vezes a gente não quer nem ver, né? A gente finge que não vê. A gente até sabe, mas deixa para lá, não quero nem ver. E a gente sabe também que tem gente que fica fingindo de necessitado. E aonde que a gente vai saber aqui? O relacionamento, amor, irmão. A gente sabe da vida um do outro. É comunhão. A gente sabe quem é quem, porque a gente anda junto. Às vezes eu brinco lá com a Raquel, e teve um dia que eu fiz aquelas... Não sei, é quiz que fala? Quiz? Aquelas perguntas. E eu fiz lá uma brincadeira para ver se a Raquel conhecia mais a Júlia ou se a Júlia conhecia mais a Raquel. E as duas se conhecem mesmo. Tem coisas ali que
né? Talvez os irmãos se conhecem. Por que os irmãos se conhecem? Né? Por quê? Os irmãos se conhecem porque convivem mais, dormem juntos, eles sabem os segredos um do outro. Às vezes apronta uma coisa em casa e fala, vou falar para a mãe, hein? Faz chantagem. Vou falar. E a gente aprende essas coisas. Então, a comunhão nos leva a isso, a saber. A comunhão nos leva a saber. E o texto sagrado diz assim, que nós devemos participar, né, devemos compartilhar da necessidade do nosso irmão. Eu tinha um entendimento errado desse versículo. Às vezes eu entendia assim, que nós devíamos, ele fala assim, compartilhai uns aos outros as vossas necessidades, compartilhai. Esse compartilhar eu achava que era falar para o outro. E aí a gente usa isso para uma defesa religiosa. A gente fica na defensiva, a gente fica na negação, e aí a gente se defende assim, o irmão não falou, ele não me procurou, não pediu, e a Bíblia diz que é para comunicar uns aos outros a necessidade. E o texto, a interpretação não é essa. Diz, sou eu que devo compartilhar, que devo estar a par da necessidade do outro. Não é o outro que tem que sair como pedinte. O texto sagrado, a Bíblia, ela interpreta assim, é eu que tenho que estar atento. Porque eu só estou atento para o pecado, eu só estou atento para acusar, eu só estou atento para apontar. Eu devo estar atento para o bem. Esse é o princípio bíblico. Eu devo estar disposto, aberto e disponível para o bem. Então, quer dizer que eu tenho um monte de coisa que eu não peço. E mesmo assim me dão, me apontam, me acusam. Fazem tanta coisa. E eu acredito que você e eu, todos nós passamos por experiências assim. E aí tem aquelas brincadeiras, aquelas, os jovens chamam de lacrar, né? Aquela lacração, aquela coisa de respostas duras. Então o texto diz isso, eu é que devo compartilhar da necessidade do outro. Eu é que devo estar lá. Eu é que devo estar lá. Ninguém pediu para que Cristo viesse. Ninguém pediu para que Cristo viesse morrer na cruz. E Ele está dizendo, assim como eu fiz, vocês devem fazer. Essa é a disponibilidade. Então ele diz no versículo 18, filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Não amemos só de língua, na outra tradução mais antiga, né? Não nos limitemos a dizer, não nos limitemos a falar, mas demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Com isso saberemos que pertencemos à verdade. E quem é a verdade? Jesus disse, eu sou a verdade. E nos tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus. Porque tem gente que quando estiver diante de Deus, para ele vai ser um terror. Grande, terrível e horrível dia será o dia do Senhor. E aí o versículo 20 ele fala da consciência, mas não vamos parar por aqui, passamos do nosso horário. Eu quero insistir com vocês, meus amados, não nos enganemos, não podemos ter uma vida divorciada entre a fala, o que a gente crê, com o que a gente faz, com o que a gente realiza. Essa carta de João vem falando muito isso, ele vem falando da questão de luz e trevas, de filhos do diabo, filhos de Deus, ele vem nos mostrando que somos filhos de Deus. E os filhos de Deus, eles agem de acordo com o caráter de Deus, eles andam de acordo com a santidade de Deus, eles amam de acordo com o amor de Deus, eles vivem a justiça e praticam a justiça segundo a justiça de Deus, a misericórdia e a bondade dele. E aqui tem um exemplo muito claro de Caim e Abel. Ele tem aqui entre o amor e o ódio. Ele trabalha muito essa relação e nós devemos muito. Se essa carta está escrita, se é essa o que insiste, se Tiago fala a mesma coisa, se Pedro fala a mesma coisa, se Paulo, em suas cartas, falam das dificuldades relacionais e que a igreja, ser igreja, é vencer o eu,
É a morte do eu para vivermos a vida de Cristo. E a vida de Cristo é a vida de renúncia. E Jesus diz que devemos tomar a cruz e segui-lo e negar a nós mesmos, não fazer a nossa vontade, mas manifestar o amor. E amar dói, amar é sacrificial, amar dá prejuízo. Amar dá prejuízo. 1 Coríntios, leia lá e vai falando lá. Né? O amor não se exaspera, o amor não busca o próprio interesse, o amor. Amar como Deus, amar de acordo com Deus, amar o amor de Deus, amar o amor bíblico, ele muitas vezes nos leva a sermos feridos, traídos, prejuízos, seja ele dos mais variados. Mas Jesus diz: quem ganha com Deus perde no mundo. Porque o mundo odeia, é uma relação que o mundo tem, que para ele é normal odiar. É uma relação, mas a Bíblia nos diz também, nos dá uma esperança, e diz: vença com o amor, vença com o amor. Não deixe de amar, não deixe de abençoar o seu inimigo. Se ele tiver fome, dá pão. Se ele tiver sede, dá-lhe água, dá-lhe de beber. E fazendo isso, amontoará as brasas em sua cabeça. Esse é o desafio nosso como igreja. Essa é a nossa aplicação da palavra de Deus. É assim que a gente quer andar, é assim que a gente vai aplicar a Escritura. É assim que nós precisamos olhar para nós, clamar por misericórdia, dizer: Senhor, isso é muito difícil. E Ele diz: eu sei. É por isso que precisamos da graça. É por isso que a gente precisa da graça. Porque para pecar eu não preciso da graça. Para mentir, eu não preciso. Embora, para mentir, eu estou usando a graça de Deus, porque falar, respirar, andar, caminhar, é uma graça comum de Deus. E eu posso usar a graça de Deus para pecar. Eu posso usar a minha inteligência para articular intrigas. Então, mas a graça sublime, a graça que só os salvos têm, a graça especial, a graça da presença do Espírito Santo habitando em nós, ela nos conduz para Deus, ela nos conduz a viver a vida de Deus, a sermos imitadores de Deus, a amar o nosso irmão, principalmente e independente se ele merece ou não. Porque se a gente for amar quem merece, e aí é mérito, onde que tem a graça? A graça, a gente precisa entender, a graça é exatamente isso: eu não mereço, não tem razão, não tem porquê, não tem crédito, não tem nada, não tem graça, é isso. E Deus quer que a gente ame uns aos outros por causa da graça, por causa do amor dele. Porque assim como Cristo fez, ele agiu de forma graciosa, eu devo agir com o meu irmão e com a minha irmã de forma graciosa também. É isso. Porque se o irmão merece, é mérito. Ele merece. Aí eu seria injusto se não amasse, porque ele merece. Aí eu estaria sendo injusto. Não é? Mas é porque ele não merece, então é por isso que é a graça, aí é onde entra a graça. A nossa relação do convívio é isso, onde abundou o pecado, onde o pecado se manifesta, é aí que a gente precisa da graça. É aí que a gente precisa da graça, não é? Se fosse mérito, uma vida de mérito, então, onde entraria a graça? Bastava aplicar a justiça, era só ser justos, né? Só que para o cristão ser justo é aplicar a graça. Esse é o milagre. E eu quero orar com vocês. Passamos bastante aí do tempo. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero agradecer a Ti por esta nosso encontro aqui, por esta conversa, esse diálogo com aqueles amados que estão aqui e com, na verdade, um monólogo, né? Mas com aqueles que estão em casa também, com todos esses que estão vendo esta gravação. Nós pedimos que o Teu amor seja experimentado por essas vidas, Senhor. Que as nossas vidas sejam uma expressão desse amor. Nós Te pedimos que seja assim, no nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém. Nós temos aqui alguns aniversariantes nessa semana. Então nós vamos orar pelo Luiz. Luiz está ali, aniversário dele. Deus abençoe, Luiz. Deus derrame sempre muitas bênçãos na sua vida. Muita graça, né?
porque aí vai, você não merece mesmo, então vai pela graça, né? E também, muitos não, tem o Luiz e tem um aniversário de casamento do pastor Roberto com a Milane, né? Então nós vamos orar por esses dois pedidos, e tem um pedido de oração também aqui, a irmã Preta, ela pede oração pela Nita. Nita é concunhada dela, é irmã do cunhado, que ela está internada em estado grave na UTI, não sei a causa, mas ela está pedindo aqui oração. Então vamos clamar. 3 motivos, né? Vamos agradecer a Deus pela vida do Luiz, louvar a Deus pelo casamento do pastor Roberto e da Milane, e também vamos encerrar orando pela vida da Nita. Pai, agradecemos a Ti pela vida do Luiz, Senhor. Que o Teu nome, Teu poder, Tua graça, Tua bondade seja experimentado na vida, na casa dele ainda mais. Nós sabemos e acreditamos que ele já tem experimentado Tua bondade, Senhor, mas que ele mais e mais seja cercado por Tua graça. Que o Senhor o abençoe com saúde, com sabedoria, com a vida gloriosa, a vida que o Senhor tem para os seus filhos. Assim seja no nome de Jesus. Também quero orar pela vida do pastor Roberto, da Milane, que no próximo dia 19 completam mais um ano de casamento, de vidas compartilhadas, que a Tua bênção, a Tua graça continue na vida deles, dando-lhes mais e mais a experimentar a Tua bondade, ter, ó Deus bendito, o vislumbrar, o enxergar a Tua graça na casa, que eles sejam cheios de saúde, que sejam bênção para outros casais, que o Senhor possa estar, de uma forma muito especial, manifestando mais e mais o amor na vida deste casal, no nome de Jesus. Também quero orar pela Nita, Senhor, pedir a Ti pela vida dela, que o Senhor venha restaurar a saúde dela, que o Senhor venha, no nome precioso, por misericórdia e graça, Senhor, sopra vida sobre ela, que ela nessa adversidade, ela tenha uma experiência contigo, Senhor, que a ela seja revelado o caminho da salvação, que a ela seja revelada, Senhor Deus, a Tua salvação, Senhor, salvação plena, que ela seja restaurada em sua saúde, e que uma experiência maravilhosa com o Senhor aconteça, no nome santo e precioso de Jesus. Amém? Amanhã às 20 horas estamos aqui novamente, e na quarta-feira às 20 horas também, e próximo domingo às 9 começamos de novo, né? Um novo ciclo, 9 horas da manhã e às 19 horas no domingo à noite. Deus abençoe, fiquem na paz, tenham uma boa semana a todos vocês.